Oi, gente, tudo bem? Sejam muito bem-vindos à nossa aula de hoje, que o tema é muito bom e está transformando a geopolítica e a economia mundial. Adivinha o que é? Os BRICS. Se você já se perguntou o que esse grupo tem a ver com a sua vida, com o preço das coisas ou com o futuro do mundo, você está no lugar certo. Preparem-se para vocês entenderem como um simples acrônimo virou uma força intergovernamental. Qual o papel do Brasil nesse xadrez global? E claro, vamos falar sobre o dólar e até o governo Trump na jogada. Olá, eu sou Odete Costa, seja bem-vindo ao meu canal. Aqui você sempre vai encontrar assuntos sobre ciências humanas e linguagens, e hoje nós vamos falar sobre o BRICS e já vamos falar logo como ele nasceu. Para começar, o que é o BRICS? A sigla junta as iniciais de países que juntos formaram uma poderosa aliança intergovernamental. Tipo, formou um acrônimo. O que é isso? É você pegar a primeira letra de cada palavra e formar uma nova palavra. Daí surge esse termo BRICS, que é o quê? É uma aliança intergovernamental. Intergovernamental, o que significa? Significa que é um acordo realizado diretamente entre governos de diferentes países. Mas atenção, olha só, o BRICS não é um bloco de aliança qualquer, tipo, uma brincadeirinha. Não, é uma aliança importante de economias emergentes que se uniram para se fortalecer e, crucialmente, aumentar sua influência na governança global, e o Brasil tem desempenhado um papel incrível. Inclusive, nesse ano de 2025, a presidência do BRICS está na mão dos brasileiros. Então vamos lá. Quantos países você acha que formavam o BRICS na sua primeira versão? Vamos lá, pensa rapidinho, vai. É só você analisar as letras, as primeiras letras. O grupo começou com apenas 4 membros, lá em 2006, e a sigla original era BRIC, sem S. Brasil, Rússia, Índia e China. A África do Sul só se juntou em 2011, transformando o acrônimo em BRICS. Então, esse S que surgiu depois, que em inglês começa com S, África do Sul, que é escrito ao contrário em inglês, aí colocou então o S. Aí ficou BRICS. Vamos ver a origem e o contexto econômico do BRICS. O mais fascinante é que o conceito nem sequer nasceu de um político. Em 2001, um economista do banco Goldman Sachs, chamado Jim O'Neill, cunhou o termo. Ele que escolheu esse termo, sabe? Ele olhou para esses 4 países e disse: olha, esses países têm um potencial de crescimento econômico gigantesco e vão se tornar potências globais. E olha só, o cara visionário, viu? Porque tá indo. Mas por que Jim O'Neill teve essa percepção, essa quase que premonição a respeito desses países? Por causa do contexto da época. Olha só, não precisava ser muito gênio para saber. Vamos falar primeiro da Rússia e da China. A China estava em uma ascensão econômica vertiginosa, só subindo. E a Rússia se recuperava após o fim da União Soviética. Ambas já demonstravam um crescimento robusto. Então a China e a Rússia estavam indo bem. A Índia começava a consolidar seu papel como potência de serviços e tecnologia. Vocês sabem que a Índia tem um campo tecnológico gigantesco, né? E nós nem... O povo só fica vendo videozinho aí da Índia, de comida sendo feita de forma precária, sem higiene, enquanto eles estão só avançando, viu? Só avançando. Brasil, como que nós estávamos? Estávamos em um momento de estabilidade após o Plano Real, com a economia em crescimento, controlando a inflação e atraindo investimentos. O Brasil estava no grau de investimento, simbolizando confiança do mercado. Era a época de ouro dos países emergentes. O BRIC, que nessa época não tinha o S, representava justamente essa nova força que queria mudar o eixo de poder econômico global, que até então era dominado por nações como as do G7. Quais eram as nações que participavam do grupo 7, do G7? Alemanha, Canadá, Estados Unidos, França, Itália, Japão e Reino Unido. Vamos destacar algo importante. O BRICS nasceu da percepção de um potencial econômico e se tornou uma aliança política para traduzir esse potencial em influência global, certo? Então, olha só, BRICS nasceu de uma percepção de um potencial econômico. Tipo, olha, esses países estão crescendo, se eles se unirem, se eles fizerem uma aliança política, eles podem dominar
dominar o mundo. Basicamente, foi essa a ideia e essa continua sendo a ideia, só aqui cá entre nós, tá bom? Qual o propósito do BRICS? Por que eles se uniram? O principal objetivo dessa aliança foi promover a cooperação e aumentar a voz dos seus membros no cenário mundial, porque eram países emergentes, eram países que não tinham muita força sozinhos, mas se juntassem as forças, eles se tornariam grandes. Então esse foi o objetivo, dar voz e promover cooperação. Esses países se uniram em torno de algumas pautas cruciais que cada país tinha a sua, e eles juntaram e formaram pautas em comum. Tipo, a primeira delas é o quê? A reforma da governança global. O que é isso? Onde está hoje a governança global? Na mão dos Estados Unidos, certo? Então o BRICS critica instituições como o Conselho de Segurança da ONU, o Fundo Monetário Internacional, que é o FMI, e o Banco Mundial, que são 3 órgãos que acabam colocando o dedo nos países emergentes, trazendo normas, especialmente o FMI, se esse país deve ao FMI. Aí esse país está ferrado e ele tem que seguir os ditames do FMI. Então, o BRICS surge argumentando que essas 3 entidades não refletem a importância atual desses países em desenvolvimento. Então, eles buscam uma nova ordem mundial, mais multipolar, inclusiva e menos dependente das potências ocidentais. Tá gostando desse vídeo? Tá gostando de saber mais um pouquinho sobre BRICS? Então, se inscreva no canal, compartilhe, ative o sininho para receber novas notificações e vamos continuar nossa aula. 2, o item 2, por que eles se juntaram? Para ter um novo banco de desenvolvimento, para não depender do Banco Mundial, para não depender mais do Banco Mundial. Genial esse negócio, gente. Genial. Que é o quê? Essa é a nova prova de que o BRICS é para valer. Em 2014, o bloco criou o NDB, Novo Banco de Desenvolvimento. O Banco do BRICS para financiar projetos de infraestrutura e desenvolvimento. Isso é genial. É aqui que o Trump treme. Que ele tem medo, ele tem muito medo, porque aí o dólar pode perder a sua posição de moeda mundial. Esse banco é uma alternativa às instituições financeiras tradicionais e é um símbolo de autonomia financeira. Bom, vamos para o terceiro item, redução da dependência do dólar. A redução da dependência do dólar é a pauta central hoje. O grupo, o BRICS, incentiva o comércio direto em moedas locais, buscando diminuir a dependência do dólar americano nas transações internacionais. Isso é o que nós chamamos de desdolarização. O que vocês acham sobre essa busca por moedas locais? Vocês acham que é uma ameaça real ao domínio do dólar? Muitos veem isso como um movimento lento, mas inevitável, de busca por um sistema de pagamento mais diversificado. A expectativa é que, a longo prazo, essa pressão do BRICS contribua para um sistema financeiro internacional com menos dólar dependência. O BRICS é visto como um contrapeso geopolítico ao G7, buscando dar maior autonomia e voz às economias emergentes. Vamos ver qual que é a perspectiva brasileira e a liderança para 2025, né? Está acabando o ano já também, né? O Brasil vê o BRICS como uma estratégia fundamental para impulsionar uma nova ordem global, mais unilateral. Não queremos nos aliar exclusivamente ao eixo Europa-Estados Unidos. Queremos equilibrar relações, projetar maior autonomia e ter voz em temas como comércio e meio ambiente. Nesse contexto, a presidência rotativa do Brasil no BRICS em 2005 foi um momento crucial. O Brasil não apenas coordenou o bloco, mas foi anfitrião da cúpula no Rio de Janeiro, mas também liderou a agenda com prioridades muito claras, tipo a reforma da governança global, propor mudanças no Conselho de Segurança da ONU, FMI, Banco Central e Banco Mundial, defendendo maior inclusão do Sul global, fortalecimento da cooperação econômica, incentivar o uso de moedas locais e buscar alternativas ao dólar, desenvolvimento sustentável, priorizar a cooperação em temas como saúde global e mudança climática. Essa liderança deu ao Brasil maior visibilidade e influência, encaixando-se em um ciclo diplomático de grande prestígio,
prestígio logo após a conferência do G20 e antes da COP30, que vai acontecer em Belém. O BRICS é nossa ferramenta para moldar a agenda de cooperação entre as maiores economias emergentes do mundo. Em 2024, o BRICS se expandiu, novos membros entraram, incluindo Arábia Saudita, Egito, Emirados Árabes Unidos e Etiópia e Irã. Em 2025, a Indonésia também entra para o BRICS. Aí, obviamente, que não vai ficar mudando o nome, né? Tipo, BRICS ficou com aqueles primeiros ali que entraram, com os primeiros 5. Aí não tem como, né? Depois fica, não dá para fazer a sigla, fica muito grande. Então fechou com o BRICS mesmo, mas outros países vão entrando. Agora vamos falar um pouquinho rapidamente sobre a conexão com o governo Trump. Essa expansão, esses países entrando para o BRICS, intensificou o desafio, a heterogeneidade. O Brasil precisa equilibrar interesses muito diversos e evitar que o bloco seja percebido como puramente anti-ocidental. Não é essa a questão. É aí que entra a questão do governo Trump ou governos ocidentais com pautas protecionistas. Um governo como o do Donald Trump, focado em America First, América primeiro, com imposição de tarifas e pressões políticas, só fortalece a união dos BRICS, porque eles podem negociar entre eles, certo? E vão excluindo os Estados Unidos. Quando as potências tradicionais fecham as portas ou impõem condições, os países emergentes naturalmente buscam se fortalecer em grupos alternativos como o BRICS para garantir seus interesses e comércio. O protecionismo ocidental paradoxalmente impulsiona a cooperação sul a sul. É muito bom, não é? Pois é. Então vamos lá. Em resumo, a participação brasileira no BRICS é um movimento de busca por autonomia e representatividade na ordem global. É a chance de o Brasil sentar à mesa de grandes decisões como um grupo que representa o quê? 42% da população mundial e que, em conjunto, um dia pode superar a importância econômica dos Estados Unidos. É o que nós queremos, é o que nós esperamos. É um caminho complexo? Sim. Cheio de desafios? Sim. Mas a presidência de 2025 consolidou a visão de que o Brasil é um ator central nessa ordem multipolar. Quando eu digo presidência, não estou me referindo à presidência do Brasil, eu estou dizendo à presidência do BRICS. Deu para entender a força desse grupo e quanto o Brasil está no centro dessa transformação? Eu quero saber a sua opinião. Deixa um comentário aqui abaixo. Você acredita que o BRICS vai conseguir reduzir a dependência mundial do dólar nos próximos 10 anos? E se sim, por quê? Olha, não se esqueça de curtir, de se inscrever para mais análises como essa. E eu te vejo na próxima. Se cuide. Até mais.